aqui, a segunda parte com a Lu Góes. No dia 22 de fevereiro, ela fez um evento de lançamento, o segundo lançamento do livro dela, né, Lu? Pega aí. O livro Mulheres em Rede. Mulheres em Redes, que ela é coautora. E aí voltou o nosso bate-papo, né, Lu? Que a mulherada estava lá. A gente acaba se envolvendo com o bate-papo, com as conversas, com as trocas, né? Que é o mais gostoso de tudo. E acabou faltando, não sentamos para conversar. Mas eu falando um pouco, ó, Lu, você tem um currículo um pouco grande aí, né? Uma trajetória profissional, é professora. Sou supervisora, hoje no momento sou supervisora de ensino. Então eu vi pela sua bio, supervisora de ensino, bióloga, pedagoga, terapeuta sistêmica, mediadora de círculos de mulheres, né? E agora coautora do livro. Pois é, bastante uma jornada, coisa, né? Grande. É uma jornada. Então você tem um perfil que é o Almadelas.lu. Quero falar um pouco sobre isso para as mulheres, né, poder acompanhar um pouco sobre o livro e sobre o evento, que tem que ter repeteco, né? Vamos lá. Lu, então fala um pouquinho pra gente do Almadelas.lu foi assim, começou, na verdade, com uma vontade que eu estava de fazer uma homenagem para minha mãe. A minha mãe faleceu em 2018, e fica aquela coisa, né, da saudade, de querer fazer homenagem. E paralelo a isso, eu comecei esse desenvolvimento trabalho com mulheres, fazendo cursos de autodesenvolvimento e essa vontade de trabalhar com mulheres, né, com grupos de mulheres. E a partir dessa vontade, eu tive vontade também de começar a colocar na rede, começar a falar um pouquinho sobre essa força, essa potência que é a mulher. Então, na verdade, o canal começou se chamando Casa Ana Terapias, que era uma homenagem para ela, mas também é onde eu ia começar já essa transição de carreira que eu estou querendo começar e eu não sabia como dar início. Então, foi o primeiro passo, né? Comecei a colocar algumas fotos dela, comecei a falar da importância da mulher como mãe e fui também tendo coragem de me expor. Acho que esse é o principal. Porque até então eu tinha vergonha de aparecer nos vídeos, né? Vergonha, assim, a gente sempre pensa no que os outros vão estar falando da gente, né? No julgamento. Sim, a gente e aí você ter coragem de colocar a cara, né? Às vezes as pessoas brincarem, depois de velha vai virar blogueirinha, ouvi isso. Eu também ouvi isso. Mas, enfim, comecei lendo um trecho de um livro, comecei falando algumas coisas, e as pessoas começaram a me encontrar na rua e falaram, nossa, que legal que você falou isso. Nossa, sabe aquilo que você falou? Eu estava vivendo isso, e isso me deu força. Eu falei, poxa vida, se uma mulher for atingida pelo que eu falei, se de repente ela está vivendo uma história que eu estou vivendo no momento, uma dor que eu estou vivendo, que eu posso dividir, eu estou fazendo bem para alguém. Sim. Então, isso me motivou. A mensagem da gente chega longe, né? Exatamente. E eu fui amadurecendo e algumas pessoas começaram a me chamar de Ana. E aí eu repensei, falei, peraí, Ana é a minha mãe, é o lugar dela, eu preciso assumir o meu. Né? E o meu lugar é o lugar da Luciane, né? Mulher de 52 anos, que está aqui, que é profissional, que é esposa, que é mãe. Então, eu quero esse lugar. Eu quero honrar o lugar da minha mãe, mas eu quero o meu lugar. Sendo a Luciane. E aí eu fiz um videozinho explicando os motivos, e aí o nome que me veio, que me tocou, foi o Almadelas.lu, onde eu queria começar de uma maneira um pouco mais madura, já com menos vergonha, né? Começar a trazer um pouquinho dessa questão do feminino, né? Porque eu vejo que na minha vida, eu acho que durante muito tempo eu fui assim, e eu vejo que muitas mulheres também têm isso. A gente tem que batalhar muito, ser guerreiro o tempo todo, ser forte, né? A mulher não tem tempo para descansar. Essa que é a verdade. Sim. A gente trabalha fora, a gente tem que chegar em casa, tem que ter aquela história que tem que cuidar do filho, mesmo que tem que ser pouco, tem que ser com qualidade. Ainda tem a casa, mesmo tendo um ajudante, o marido, tem o seu... Então, sempre aquela coisa, e você não se permite nunca respirar, olhar para realmente os seus desejos reais. Quais são as suas necessidades como mulher?
Né? Então, o Alma Delas veio nesse sentido. Ali você não trabalha essa questão sistêmica. Ali... Isso, também. Né? Porque a partir do momento que eu comecei a fazer alguns cursos e descobrir a questão sistêmica através das constelações familiares, eu comecei a entender a importância e esse resgate meu do feminino, né? Essa questão de honrar todas as mulheres que vieram antes de mim, o papel que essas outras mulheres, numa vida inteira, não só da minha família, mas de todas as mulheres, tiveram no mundo, né? E como isso é transformador. Então eu não dá para separar muito. Quando você se empodera desse conhecimento, ele parece que vai nas entranhas da gente e a gente começa a viver em função disso, falar em função disso. Então não dá para separar muito, né? Então hoje eu vejo que eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho esse canal que eu acabo, né, fazendo algumas postagens e no final tá tudo junto. Né? Não dá, eu não acredito, hoje eu não acredito mais naquela história assim, olha, você vai trabalhar, coloca o seu pessoal ali do lado e trabalha. Hoje eu não acredito mais nisso. Porque é impossível, você tem que ter sim ponderamento, você tem que ter postura, né, para não uma coisa não atropelar a outra, mas as dores você carrega, você não coloca a dor no banquinho e deixa ela lá. Deixa ela em casa, você trabalha com a dor se você trabalha com alegria se você estiver alegre. Sim. É impossível. E com isso é tudo. É o trabalho, é em casa, quando a gente está entre amigas, é no trabalho terapêutico, é no trabalho da supervisão. Acho que é uma sequência mesmo. E hoje é Dia Internacional das Mulheres, né? E aí casou, da gente tá junto de novo aqui para continuar. Delícia. E você falou uma coisa, você falou de transformação. Né? Hoje eu até coloquei um Reels falando sobre isso. Como uma campanha para tirar essa questão da mulher guerreira. Né, que eu falei, não sou guerreira, sou transformadora. Porque eu já tive esse papel e no evento seu você falou, contou sua história pessoal, falou que também viveu isso, acho que a maioria das mulheres vive um pouco disso. E é uma questão que eu acho que é imposta pela sociedade, né? E com a internet veio muito isso. Então, quando a gente vê que nem o grupo das mulheres que se apoiam, se fortalecendo, né, as mulheres na Câmara apoiando isso, começa a criar uma visibilidade. A gente precisa tomar o cuidado para não achar que a gente está lutando com os homens ou lutando contra as mulheres, criando um círculo fechado, mas não, é a questão de somar, né, Lu? Somar, de ter importância, é o equilíbrio. É o equilíbrio, e inclusive. Também de a gente ser leve, tirar então essa coisa da guerra, da luta e ser mulher transformadora. A gente está sempre se transformando. Exatamente, eu acho que essa é a questão do equilíbrio, né? A gente tem dentro da gente a força masculina e a força feminina. Nós somos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. E isso está na gente. Cabe a gente respeitar esse equilíbrio. E quando a gente falar, eu sou a mulher trator que vai embora e que tem... Você usou esse termo lá, né? Mulher trator. Por quê? Eu fui uma pessoa que com 15 anos eu já estava trabalhando. Porque minha vida nunca foi assim, os meus pais nunca tiveram uma condição financeira que me permitisse ter as coisas que eu queria, né, sem ter que batalhar por elas. Então, com 15 anos eu já trabalhava. Comecei a estudar. A faculdade, quando eu passei na faculdade, eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Aí eu passei num concurso na prefeitura e aí o salário começou a dar para pagar, para começar e me formei com crédito educativo. Sempre foi muito batalhado. Então, nessa posição, a gente acaba fazendo o quê? Você esconde os 50%, diminui os 50% da parte feminina e se empodera da força, porque a força masculina é essa força de ir para a vida, né? De batalhar, de se empoderar mesmo. Né? E a força da mulher é a força mais intuitiva, do instinto. Mais acolhedora. Então você acaba deixando um pouquinho esse lado para poder batalhar e ter suas coisas. E por muitos anos, essa batalha na minha vida foi assim, por muito tempo. Né? Fui passando, fui tendo meus sonhos, fui correndo atrás deles. E assim, vale lembrar que, Lu, quanto tempo você é casada, tem filho e tudo mais.
Porque tem muitas mulheres que dessa bandeira que são aquelas que foram mãe solo, ou aquelas que são machucadas por causa dos relacionamentos, e aí pega esse papel da mulher guerreira que não, né, precisa de homem, mas às vezes não é isso, né? Não é isso. Eu sou casada há 26 anos, Então. né? Tenho um filho de 24, que já é um homem, já com a sua vida já encaminhada, e sou muito feliz. Aliás, a família é a base da minha vida. Eu acho que é onde é o meu porto seguro, é onde eu tenho, se eu sou tudo que eu sou também, que eu conquistei tantas coisas, é porque eu sempre tive apoio da minha família, né? Tanto da minha mãe como meu pai, né? Como depois que eu casei, do meu esposo, que também sempre me incentivou para ir, né? Mas mesmo com esse incentivo, mesmo com o apoio, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? E são escolhas. Então, quando eu tive que mudar, trabalhar fora de Descalvado, então eu já casei, morava aqui em Descalvado, passei no meu primeiro concurso de professor, ingressei na cidade de Itapecerica da Serra. Eu não tinha filho ainda. Muitas amigas, na época, algumas pessoas, simplesmente não foram. Não vou me arriscar a viver. E eu fui. Mas eu fui porque eu também tive o meu marido que falou, não, eu tô aqui. Eu te apoio. Vai que eu te apoio. Né? Mas eu fui com medo. Entendeu? Você vai com medo, sem saber aquela cidade gigante, né? Sem saber se virar. Então, todos esses desafios que eu tive que passar, e depois tudo isso se repetiu quando eu fui ingressar na supervisão de ensino, que foi em 2012, aí eu já tinha meu filho, deixei meu filho, foi mais difícil ainda, né? E lembrando, né, que não é numa época que hoje a gente tem todos os recursos, tem a GPS, não sei. Quando eu fui para São Paulo, na primeira vez não tinha nem internet, né? E na segunda vez a gente tinha, mas não tinha no celular o GPS, os aplicativos todos de localização. Era entrar no computador mesmo, traçar lá, imprimir na folha de sulfite e falar, agora eu vou para onde eu tenho que ir. Então, tudo isso são questões que a gente tem que, são barreiras emocionais que você tem que transpassar. E com isso que eu falo, a gente pega essa força masculina, se empodera e vai. E por muito tempo eu vivi nessa força, né? Fazia minhas coisas, tinha as coisas de casa, sempre fiz, mas meio que camuflava. Era predominante. Era predominante. E de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, que eu acho que todo mundo foi um momento de revisão de vida para tantas pessoas, que nós perdemos pessoas que nós amamos. Então, depois da pandemia, foi um momento que realmente eu comecei a pensar nisso e comecei a olhar para dentro. E esse olhar para dentro me permitiu falar, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí eu fui buscando, eu fui aprendendo, eu fui vendo que dava para ser mais equilibrada, que dava para ser mais tranquila, né? E esse equilíbrio eu acho que eu venho buscando até hoje. Eu quero esse equilíbrio na minha vida. É o que você fala assim, o que você quer daqui 5, 10 anos? Eu quero estar em paz com tudo que eu quero fazer. Quero fazer de uma maneira gostosa, quero ter momentos de paz, de solidão, porque a solidão também é boa, né? Quero ter momento com a minha família, quero ter momento com meus amigos, mas eu quero produzir também, mas quero estar em paz. E essa paz a gente ser leve. E essa leveza você só consegue quando você tem esse equilíbrio. Se o equilíbrio é de um lado ou de outro, fica pesado. Ou você fica muito frágil, ou você fica muito né, na força masculina. Você acredita que a mulher, depois... Quantos anos você tem? Você 52. Falou? 52. Eu vou fazer 50 semana que vem. Você acredita que depois dos 40, que tem também esse movimento, né? A nossa maturidade ajuda? Muito. Porque assim, vamos supor, você falou, você começou lá com 15 anos, e 15 anos praticamente uma criança, né? E a mulher de 15, de 18, e tipo, eu falo, gente, eu tava refletindo, né? Vou fazer meio século, né? Que emoção. E ao mesmo tempo falando, cara, eu não me troco pela de 30. Exatamente. Eu não me troco pela de 18. Claro que eu queria minha barriguinha de 18 anos. Não queria meus cabelinhos brancos, mas sim, eu não me troco. Mas o que a gente é por dentro, não dá para trocar. Você acha que tem essa... Eu acho sim. Uma vez uma amiga me falou, quando eu fiz 40 anos, ela é mais velha, ela falou assim, Lu, os 40 eu não senti tanto, mas os 50 eu senti.
E quando eu fiz 50, eu pensei muito nela, né? Eu sempre falo isso para ela também. O que vai acontecendo? Eu acho que quando eu fiz 40, eu já comecei a entrar nessa questão de prestar mais atenção em mim, né? Mas quando foi chegando mais 50, eu falei, nossa, eu já estou no grupo das 50 a mais, né? E eu não me vejo, na verdade, assim. Eu também não. Eu não me vejo. Eu também não, gente. Porque a gente veio normal. De uma geração que as mulheres de 50 anos, elas já eram muito senhorinhas, né? A minha mãe. Era a figura da avó, já cuidando da casa, dos netos, né? E hoje não é assim. A mulher de 50 anos é produtiva, né? A gente sente, sim, o peso biológico da idade, né? Sim. A gente não tem como, eu acho que tem que ser assim, eu acho que é bonito também ser assim. Eu não sou uma mulher que não é, eu sou muito vaidosa, mas eu não, eu valorizo muito a beleza do envelhecer. Eu acho que, eu não sei se é porque eu perdi os meus pais também novos, e eles não tiveram, de repente, eu não tive a oportunidade de ver a minha mãe enrugadinha, velhinha. Então, eu fico pensando, é bom também ser velho, é bom envelhecer. Tem gente que tem medo, né? Tem muita gente. Tem gente que tem medo de falar a idade. Eu tenho orgulho de falar a minha idade. Ai, gente, eu tenho. Só que eu falo assim, eu nunca escondi. Eu também não. Mas porque eu acho que cada idade, cada tem gente ano... que fala, quantos anos você tem? Desculpa, viu? Se você não quiser responder, eu falo eu também não tenho. E acho, pelo contrário, eu gosto. Eu tenho orgulho de falar. Eu sou uma mulher de 52 anos que vivi tudo que eu vivi. Sou o que eu sou com 52 anos. Mas acho que tem isso sim. A maturidade, ela vem, ela vai chegando. A gente vai tendo um novo olhar. A gente vive momentos diferentes, né? Porque são ciclos na vida da gente. Então, é o ciclo quando você começa a trabalhar, é um ciclo quando você tem seu filho, é um ciclo quando o seu filho sai de casa e ainda não tem filho, é um, depois que vem o filho é outro. Quando o filho sai de casa para morar fora e você fica só você e o marido, também é um outro ciclo na família, no casamento, né? Então a gente vai vivendo esses ciclos e hoje poder entender essa fase de maneira tranquila, para mim está sendo assim muito, muito bom, muito bom. Eu percebo que eu me curo, sabe, de algumas coisas que eu tinha, de dores que eu tinha, quando eu começo a entender melhor isso. Sim, é natural. É natural. É natural. Então é bonito envelhecer. É bonito você querer não ser tão ativa quanto aos 25 anos. É natural e é bonito você ter momentos para descansar e para contemplar outras coisas. Né? E eu acho gostoso ser mais maduro. Eu acho. Eu deixo tanta coisinha que a gente fica, né? Sim, eu acho que para mim tem muito mais peso, todas essas questões internas. E nesse processo da gente amadurecendo e olhando mais pra gente, você acha que a maternidade também conta? Que nem esse mês eu quero, assim, falar muito da mulher. Então, casou você, semana que vem, terça-feira eu vou fazer com a Lisa. Terça-feira eu vou fazer com a Lisa, que ela tem um trabalho voltado para a maternidade. E aí a gente também se perde quando os filhos são pequenos. Sim. Sim. Ainda mais trabalhando fora, né? É sempre vou usar uma palavra que eu acho que eu estava pensando nela hoje, é uma culpa. A mulher vive com culpa. Se ela sai para trabalhar e deixa filho, ela tem culpa porque ela saiu para trabalhar. Se ela larga a profissão e fica para cuidar do filho, ela tem culpa porque ela não vai se realizar, de repente, como profissionalmente, como pessoa. Então, essa culpa permeia muito a essência da mulher, né? E eu acho que com a maturidade a gente vai perdendo um pouco essa culpa e vai ressignificando ela, né? Mas foi difícil sim, sabe? Sempre foi. Eu sempre trabalhei fora de Descalvado. Eu sempre trabalhei em Porto Ferreira, depois fui para São Paulo, Pirassununga. Eu tô com mais de 30 anos na educação. Desses 30 anos, eu tenho pelo menos 25 fora de Descalvado. Né? Então, e minha família, e meu marido, meu filho sempre ficaram aqui. Então, sempre foi difícil para mim. Né? Eu nunca almocei com meu filho e com meu marido. Então, às vezes, fala assim, nossa, uma coisa tão básica, mas você não ter essa opção de almoçar. Então, a gente primava por algumas coisas. Por exemplo, a janta é sagrada. A gente janta junto. Então, tem que ter esses equilíbrios, entendeu? Lição de casa, fazia a hora que eu chegava. Porque ele se sentia melhor comigo do que com meu marido para fazer. E assim, só que em competição, meu marido que levava na escola e buscava na escola.
Então, por isso que eu falo, o apoio da família nessa hora é fundamental. Sim. Né? Mas transforma, sim, a gente tem essa coisa de poderia ter feito melhor, poderia ter sido diferente, né? Mas é engraçado também que tudo que a gente faz, os filhos aprendem pela experiência e pelo exemplo, né? E uma vez num exercício sistêmico, em um dos cursos que eu fiz, eu tive a oportunidade de ligar meu filho assim do nada e pedir perdão para ele por algumas coisas. E eu pedi perdão por ter deixado ele. Aí eu me emociono um pouco. Eu pedi perdão por ter deixado ele em casa, assim, parece ter saído para trabalhar, porque é essa culpa que eu falo que a gente carrega. E ele falou assim: mãe, você não tem que pedir desculpa. Tá tudo bem. Quer dizer, para ele foi tudo bem sempre. Ele se sentia acolhido, protegido. Exatamente. Então hoje eu penso, se eu pudesse, né? São os equívocos emocionais que a gente tem. Comentou uma pergunta lá, se você pudesse falar alguma coisa para a mulher que eu fui lá atrás. Você vai responder ela. E posso já falar? Tá, então deixa eu fazer ela direito. Então tá. Se você fosse dar um conselho para a Lu lá de trás, que conselho você daria? Eu falaria para ela, primeira coisa, continuar a fazer o que ela acreditava, porque ela sempre fez o que ela acreditava. Mas eu daria um conselho assim, ó. Pode ser mais leve, dá para ser mais leve. Segura aí, põe o freio, mulher. Exatamente. Eu acho que eu daria esse conselho. Mas a questão de continue sempre, faça o que você sonha, siga o que teu coração manda, siga a tua intuição, né? Uhum. Eu acho que se eu pudesse voltar lá para essa Lu de 15 anos que estava começando a trabalhar, eu falaria para ela: Lu, acredita, porque vai dar certo, né? Deu certo, Deu certo, mas se permite também ser leve, descansar, exatamente. Ô Lu, agora assim, essas entrevistas, às vezes, elas vão para um lado um pouco pessoal, que é um posicionamento pessoal. E você se emocionou aqui agora. E aí eu me lembrei do encontro do livro, né? Onde você falou muito da vulnerabilidade. Foi. E esse é um outro. A gente podia ter sido um outro bate-papo só sobre isso. Mas assim, as pessoas também têm medo de ser vulneráveis. Tem. Né? Tem. Ser vulnerável significa fraqueza, ser fraco. As pessoas pensam que ser vulnerável significa ser fraco, porque quando você se permite ser vulnerável, você abre uma porta para julgamentos, né? E na verdade é tão libertador ser vulnerável. Só que eu tô aprendendo isso, tô falando aqui bonitinha, mas assim não é 100% não, tá? Eu estou num processo de ser vulnerável, de me permitir, porque vim falar aqui com você. Nossa, e se eu falar errado? Né? Nossa, vão falar, nossa, ela é professora e tá falando errado? Entendeu? Então a gente fica todo o tempo assim, poxa, e se? E se? Né? Eu vou fazer um grupo com mulheres e vamos falar do sagrado feminino, vamos falar dessa volta à essência feminina. Nossa, mas o que será que aquela mulher vai entender bem o que eu tô falando? Quando você fala não, quando você entende que a vulnerabilidade não é isso, hoje eu vejo a vulnerabilidade como um movimento interno. É um ato de coragem, que você pode falar assim, olha, tô aqui, sou assim, é a minha vida, porque eu venho aprendendo que a gente fantasia muito também o que os outros pensam da gente, né? E a gente perde oportunidades porque a gente fica envolvida nessas fantasias. Então a gente tem que ser mais assim, não, eu vou me permitir e seja o que Deus quiser. Você falou da questão que você teve que treinar para fazer uns vídeos, ter vergonha. E eu até pensei, você falou, ser professora. Falou assim, mas você tem vergonha? Você é professora, eu com 30 pessoas, com uma plateia todos os dias. E eu também já tive essa trava. Aí para mim, mas você não é jornalista? Você tem vergonha de gravar? Então, não é questão disso, é questão da mudança até de ambiência, né? Você falar sozinho com um celular no começo é complicado, né? É verdade. E aí eu acho que a internet também, ela trouxe isso antigamente, de você poder... Porque a gente aprende com pessoas. Exatamente.
né? Não é só a pessoa do professor. O professor tem a questão educador, mas a gente aprende com pessoas, com os pais, depois com os amigos. E aí vai crescendo esse círculo. E então, as nossas histórias pessoais, independente de a gente ser terapeuta ou pode ajudar outra pessoa. Só que para isso a gente tem que se permitir ser vulnerável. Se isso fizer sentido para você, porque se não faz também tá tudo bem. Tem gente, quantas pessoas que estão quietas, às vezes passou por um processo tão difícil e tá tudo bem. Às vezes quem tá perto absorve aquele conhecimento, aquela experiência. Agora, se a pessoa tem essa disponibilidade, que nem você tá tendo agora, que nem eu já tive, né, tantas outras, tá tudo bem também. E a questão... não precisa achar que vai ser julgado sempre, né? E a gente tem medo, assim, eu lembrei agora daquele documentário que tem na Netflix, a Relembrar, que ela fala sobre isso, né, e tem um pedaço que ela fala da questão, assim, que ela achando lá, que ela deu uma palestra, tal, e ela falando sobre vulnerabilidade, mas de repente começa o comentário nas redes sociais lá. Nossa, o que essa mulher velha tá falando sobre isso? Nossa, mas você viu que ela tem celulite? Nossa, e aí ela falou assim, que ela se viu caindo... Ela não estava num buraco e que ela não estava tão preparada assim, ela era doutora em vulnerabilidade e a vida testou ela, né? Exatamente. E eu achei tão bacana esse exemplo que ela deu. Ela é pesquisadora, ela fez mais de 10 anos pesquisando, né? E de repente isso. A gente se vê exatamente assim. Né, você, de repente, se propõe a falar sobre um assunto que você acha que é tão importante, e o outro fala da roupa que você tava, do cabelo, do não sei o quê. Ela tá usando filtro, então umas coisas bobas, né? E a essência, aquela pessoa não tem sentido. Exatamente. E a essência não é... E aí, do nada, né, às vezes, uma pessoa que você nem conhece, é o que eu falei, às vezes a gente não sabe nem aonde chega a nossa mensagem. Às vezes é uma pessoa que não agradeceu, que a gente não conhece, que está do outro lado do mundo, em outro estado, mas ela falou, puta, aquela fez frase, sentido para mim. Aquela coisa que eu ouvi fez sentido para mim, me fez bem. E aí a energia da gratidão troca. Exatamente. Eu acredito nisso. Eu também acredito, e é por isso que eu falei assim, não, eu vou continuar com esse grupo, esse Instagram, né? Não é profissional, ele é do jeito que vai, do jeito que eu sei, com os recursos que eu consigo, né? Mas, de alguma maneira, se tiver uma mulher, não só mulher, né, qualquer pessoa, que de repente tocar o coração, então eu fiz a minha função. Eu acho que atingi meu objetivo. Sim, agora vamos falar um pouco do livro? Vamos! Como que foi esse processo? Nossa, como você chegou? Ah, que legal, né? Que legal. Não, foi Vocês estão me inspirando, eu sempre também quis escrever. Eu acho que... Olha, gente, já estão... Tanta gente em Descalvado, que é autor de livros. Foi inspirador. Assim, foi um presente, na verdade, né? Então, o livro Mulheres em Rede, Conexões que Transformam. Eu fui convidada por uma amiga muito querida, Selma, de Ribeirão Preto. Ela é líder de um grupo de network estruturado lá, o CLN, um grupo de network feminino. E nós tivemos a oportunidade de nos conhecer num curso de desenvolvimento pessoal. E a conexão aconteceu. E quando ela teve essa oportunidade de liderar esse projeto do livro, ela fez o convite e na hora ela falou uma coisa para mim que eu acho que foi a decisão final. Ela falou, Lu, já pensou que o livro é um legado que você deixa para o mundo? E aquilo tocou muito forte dentro do meu coração. Eu falei, nossa, você imagina que interessante se um dia um neto meu estiver lendo como foi a minha história. E isso fez toda a diferença. Eu falei assim, eu gostaria hoje de ter um livro na mão da minha avó, da minha bisavó. Eu falei, nossa, aqui tem um pouquinho da história dela. Então foi isso que mais me tocou a aceitar o projeto. A aceitar. E esse livro, ele conta, são 22 mulheres que foram convidadas. O Mulheres em Rede, ele teve assim uma vertente mais profissional. São a história de 22 mulheres de sucesso na sua profissão. E elas contam um pouquinho desses desafios, porque quem vê a gente numa carreira de sucesso, numa situação bem profissionalmente, não imagina por todos os perrengues que a gente passou para chegar até lá. Né? Olha só o resultado final, né? Exatamente. Não olha o processo. E o processo, ele passa desde a criança, que não tinha recursos financeiros, desde a mãe, que morou a vida inteira aqui em Descalvado, no sítio, e casou e foi morar em São Paulo, né? Que nasci em São Paulo, eu e meu irmão, nós nascemos em São Paulo.
de toda essa turbulência que os meus pais viveram em São Paulo, de mudar de casa, já morei em Rondônia também, uma época eles foram morar lá. As pessoas não imaginam a infância difícil que eu tive, como todas as mulheres aqui têm os seus perrengues, né? E aí foi a oportunidade, muito resumida, porque a gente teve um espaço pequeno, falou que dá o gostinho de a gente escrever mais e querer falar mais, né? Mas foi a oportunidade, foi o primeiro passo. Então, eu me sinto muito honrada de estar nesse grupo aqui dessas 22 mulheres. Né? Sou muito honrada e estou muito feliz. O lançamento foi em Ribeirão, é isso? Foi em Ribeirão, em janeiro, foi na Livraria Travessa, lá no Ribeirão Shopping. Foi um momento muito especial também, onde estavam os nossos familiares, né? Nós temos mulheres de Ribeirão e da região e também de Florianópolis. Então, na verdade, foram 2 lançamentos, foi lá na Santa Catarina, se eu não me engano, mas foi na região delas, lá no sul, na Livraria Travessa também, e na Livraria Travessa daqui. Mas foi muito gostoso, porque até então a gente escreve sozinho, e aí foi o momento de unir todo e todo mundo se conhecer um pouquinho. Foi muito gostoso. Como que as pessoas encontram o livro? O livro está disponível no site da Livraria Travessa, né? O livro físico, o livro digital, ele ainda não, o e-book ele ainda não está disponível, mas também ele vai estar. E eu tenho ainda alguns. Ela está aqui na entrevista, gente. Muito bem-vinda. E também, se alguém quiser, pode estar entrando em contato comigo, que eu pego direto da editora e também faço a revenda do livro. O que você espera que as mulheres levam como mensagem de você ter escrito o livro, de você ter feito esse evento que você juntou um pouco do lançamento do livro com aquele exercício sistêmico que foi tão gostoso, né? Foi um momento muito especial também. Tem que ter repeteco, gente. Tem que pedir repeteco. Foi uma tarde muito especial, acho que para todo mundo, para mim e para todo mundo. Muito gostoso. Né? Eu espero que as mulheres entendam que a sua história, seja ela qual for, faz sentido. E que são motivos para estar num livro. Qualquer mulher, o que ela sente, o que ela viveu, os desafios, as superações, qualquer mulher tem condição de escrever um livro. E eu acho que eu espero que ao viajar um pouquinho pela história dessas mulheres, que elas também se encorajem para poder contar a sua história. Porque, como você disse, quando uma mulher conta a sua história para outra mulher, e existe essa conexão, todo mundo cresce. Né? Tem frutos disso. Então, o que eu espero é isso, que ainda tenha muitos frutos vindo desse livro, que venham outros livros, né? Tanto para mim, como que outras mulheres também se espelhem e queiram também contar a sua história. Tá certo. O que a Lu quer daqui para frente? Depois desse livro? Eu estou num momento, eu falo de transição de carreira, né? Ainda falta alguns anos para eu aposentar, mas eu já estou vivendo esse pezinho devagar, porque ainda falta tempo, né? No mundo das terapias, no mundo desse círculo de mulheres. Mas o que eu espero daqui para frente é cada vez mais ter o equilíbrio entre essas duas coisas e realmente intensificar, né? Nesse outro lado. É poder ajudar outras mulheres. Eu acho que esse que é a vontade do meu coração. É poder estar junto com outras mulheres, me conectando e, de alguma maneira, ser útil, ajudar elas nos seus processos, que elas sejam corajosas, que elas sejam vulneráveis e que elas sejam felizes. Eu acho que o que eu tenho no meu coração hoje, é poder ajudar outras mulheres. Umas perguntas rápidas aqui. Vamos lá. Uma mulher que te inspira? A minha mãe. Tem que ser ela, porque a partir do momento que eu entendo que a vida veio dela, né, que eu estou aqui porque ela permitiu que eu nascesse, e toda a superação de vida que foi, a resiliência dela, de cuidar da família, então eu me espelho muito e honro muito a vida dela. Com certeza, a minha mãe. Assim, na profissão, alguma coisa, teve alguma que você tinha referência ou não? Eu tenho uma professora, né, só que eu não vou lembrar o nome dela. Foi uma professora minha da 5ª série,
que ela tinha esse perfil de acreditar no aluno. Então, ela era aquela pessoa que incentivava, que falava, olha, você pode mais, você escreve bem, um dia você vai estar à frente disso daqui. Então, era uma mulher que empoderava as crianças. Né? Então, só que eu não lembro o nome dela. Ela é uma professora minha de língua portuguesa da 5ª série. Ah, que legal. Você não estava aqui nessa época? Não, eu estava em São Paulo. Ela era de São Paulo. De São Paulo. Tá. Uma palavra, assim, que define a sua missão. Amor. Eu acho que é amor. É o que amor e alegria. Eu penso muito nessas duas palavras. E a energia delas é uma energia que me move. E nesse dia, né, das mulheres, nesse mês que é especial pra gente. Você gosta dessa data ou você acha que ela... Porque tem gente que acha que é futilidade. Não, eu acho que é importante. Mesmo porque as mulheres, elas batalharam muito para ter tudo que elas têm. E ainda tem muita coisa para conseguir. Então, eu acho que sim, tem que comemorar todos os avanços, né? A gente tem que estar... Não dá para viver num mundo de Cinderela, né? Achar que já está tudo bem, não tá. Tem muita coisa para conquistar ainda. A gente tem muitas mulheres que passam por questões sociais ainda, muito de abusos, né? De ganharem menos que os homens, né? De estarem nos mesmos cargos e não terem os mesmos privilégios. Então, eu penso que a gente ainda tem muito que batalhar, sim, né? E eu acredito que essa batalha, ela pode sim ser através da união, da conexão entre outras mulheres, que não é ser melhor ou pior do que o homem, não, é estar igual e caminhar junto. Sim. Eu acho importantíssimo. Eu quero comemorar muito, a gente tem que comemorar sim e agradecer. Né? Agradecer por ser mulher, porque é uma delícia ser mulher, né? Ah, eu gosto. Eu também gosto. Um vídeo, outro. Eu adoro. Eu gosto muito também. É isso aí, então. Você quer deixar uma mensagem nesse dia para as mulheres? Uma coisa que você falou de empreendedora, quando eu fui convidada para escrever o livro, a primeira coisa que eu perguntei, a gente teve uma entrevista com a jornalista, né, responsável, e ela falou, e eu falei assim, mas olha, eu acho que vocês me convidaram errado, porque eu não sou empreendedora. Eu não vendo nada. E ela me deu uma aula de empreendedorismo. Né? Empreendedorismo é muito além, é essa coisa de estar à frente, de se posicionar, de ver uma dificuldade, de procurar ver um problema e achar uma solução para resolver. E às vezes nem sempre é a venda, tem, né? Exatamente, eu não me via como empreendedora e agora já me vejo como empreendedora. Se você quer trabalhar com as mulheres têm tanta dificuldade, você tem esse trabalho, né? Então, se eu tiver que deixar... Então... Isso aqui já é um produto. Com certeza, com certeza. Mas a minha mensagem hoje é o que está aqui, ó, conexões que transformam. Que as mulheres possam entender que quando elas estão juntas, de maneira verdadeira, sem julgamento, querendo apoiar, né, e não passar rasteira, porque tem ainda muita gente que não entende esse movimento. Tem um lado do feminismo, também deixar claro, que é muito extremista. Isso. Então, assim, se esse movimento que está crescendo em Descalvado, e outros também que eu participo, tivesse essa energia, com certeza não tinha me atraído. Não seria a minha energia também. Eu acho que esse negócio de segregar, de separar, não é a minha. É acolher, é incluir, eu acho que esse é o movimento mesmo. É de conexão verdadeira, de conexão de alma, de conexão de poder falar a verdade, de falar assim, olha, você está com um problema, eu posso te ajudar, ou então, olha, eu não consegui isso, você me ajuda, né, também pedir ajuda. Então, ter também coragem. De ser frágil, né? Exatamente. Então, a minha mensagem nesse Dia das Mulheres é isso, que a gente consiga ampliar e fortalecer essa conexão verdadeira, né? Onde uma realmente pode colaborar com a outra. Maravilha. Feliz Dia das Mulheres e obrigada por esse papo, né? Que foi hoje, assim, casou bem num dia especial. Uma delícia te receber aqui. E parabéns por esse trabalho que você faz, porque é uma delícia ouvir, é uma delícia conhecer a história de todo mundo. E tava nervosa? Foi ruim? Eu tava. Mas foi, eu falo assim, aí a gente tem que ir, e aí vai. Obrigada. Viu?
faça de novo aquele trabalho que foi muito legal. Ai, eu agradeço. Né, com as mulheres lá, com a girafinha, fazer da comunicação não violenta. Não violenta, porque foi muito bacana, assim. Ai, muito obrigada. Às vezes eu fico refletindo lá de ver, né, as outras mulheres, de aprender a ouvir, a escutar, né, e de poder falar também. Sim. Quando a gente fala, a gente também se escuta, né? Exatamente, ouvir é uma arte. Toda vez que a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente está ouvindo o que a gente ensina. E a gente aprende também com a nossa própria fala. É terapêutico, né? É terapêutico. É isso. Então é isso, gente. Feliz Dia das Mulheres, né? Nesse mês, porque vai sair depois. Sim. Mas é isso. E aí, semana que vem, a gente vai falar sobre o próximo, sobre maternidade também, nesse mês especial. E vamos ver muitas outras por aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.